Muito bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui com a professora Júlia Klaxko. Ela é professora da UNB e gentilmente aceitou o nosso convite para estar hoje ministrando uma palestra super interessante, um trabalho que mistura análise morfológica com estudos de evolução. Então, em primeiro lugar, seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigado. E eu acho que, assim, a primeira coisa, você podia se apresentar um pouquinho do seu histórico profissional, rapidinho, antes de a gente começar com a sua palestra, pode ser? Para o pessoal te conhecer um pouco mais. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos, né? Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho do meu trabalho. Meu histórico profissional, eu me formei, sou bióloga, me formei em São Carlos há muito tempo atrás. Fiz meu doutorado no Museu de Zoologia da USP, com serpentes, com o professor Poussin. Depois eu fiz alguns pós-docs por aí, fiz um pós-doc no Museu de Harvard com o professor Lossos, fiz um pós-doc na Unicamp com a professora Leonore, trabalhei um pouquinho com o professor Sérgio Reis, também da Unicamp. E desde 2016 eu sou professora da UNB, trabalho essencialmente com macroevolução, anatomia comparada e métodos genéticos comparativos e morfometria geométrica. Muito legal. Então, muito obrigado. Júlia, vamos colocar aqui sua apresentação. Obrigada a você. E assim que você pode começar e eu vou sumir daqui. Tá bom, eu vou então botar aqui na tela cheia. E aos alunos, só lembrando aí, ou todos os espectadores do YouTube, podem deixar suas perguntas aí ao longo da palestra, tá? Não precisa esperar no final, porque depois lá no final eu volto, a gente vai recapitular as dúvidas que vocês tiveram, comentários ou qualquer ponto que vocês queiram que a Júlia explore mais um pouquinho em profundidade, tá bom? Então, bora lá, Júlia. Vamos lá. Obrigada, Felipe. Obrigada mais uma vez pelo convite. Quando o professor Felipe entrou em contato comigo, ele me pediu para dar uma aula que falasse um pouquinho dos métodos que eu venho trabalhando e um pouquinho dos resultados, né, que seria o meu trabalho. E eu fiquei um pouco... Bom, eu trabalho em diferentes frentes, né, com diferentes organismos, mas principalmente com répteis, né, eu sou herpetóloga de formação. E aí eu resolvi falar com vocês de uma linha de pesquisa que eu tenho trabalhado há muito tempo, que é a evolução de genitália masculina de lagartos e serpentes, né? Então, o título dessa palestra vai ser: existe relação entre o tamanho da pata e a genitália, e o que a morfometria e os métodos filogenéticos contam sobre a evolução da genitália em lagartos. Bom, nessa palestra eu pretendo abordar 3 grandes temas com vocês, né? Primeiro seria falar um pouquinho sobre a genitália masculina, né? Vou ver se eu consigo mostrar o apresentador aqui. Só um segundo. Não. Falar um pouquinho sobre a genitália masculina, o que se sabe, né? Qual a importância e quais são as hipóteses que discutem a evolução da genitália masculina no reino animal, principalmente animais de reprodução com genitália intromitente. Depois eu vou falar especialmente de hemipênis, que é o meu ponto de estudo, que é quando eu trabalho com esse órgão de genitália masculina, que é exclusivo dos esquamatas, né? E, finalmente, eu vou falar um pouquinho dos métodos que eu utilizei, que eu venho utilizando para discutir e entender a diversidade, a evolução e a variação dos hemipênis dentro dos diferentes grupos, né? Então, para começar, falando de genitália masculina, qual é a importância de se estudar a genitália? A genitália vem sendo estudado, né, há muitos anos. Ele é um caráter, primeira coisa, diretamente relacionado à reprodução. Se você pensa em reprodução, logo você pensa em evolução, já que você só vai poder evoluir se você estiver reproduzindo, certo? Então, qualquer característica que esteja diretamente relacionada com a reprodução, ela é de extrema importância. A outra coisa é que existe muita variação na genitália, muita variação morfológica descrita, e aí, por consequência, existem muitos estudos que tentam apontar e entender por que surge essa variação, como se mantém essa variação. A genitália, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, que foi uma filogenia nessa figura,
Ela foi feita com alguns besouros, aqui tá as espécies, e ao lado estão as genitálias desenhadas, né? As genitálias nesse grupo aqui, que é um grupo de um único gênero, apresenta muita variação. E vocês podem perceber que espécies próximas, como é o caso dessas duas aqui, têm genitálias muito diferentes. Como consequência disso, a genitália é considerada espécie específica, ou seja, cada espécie tem uma genitália própria, e além disso, ela se propõe que ela evolua mais rápido que as outras estruturas morfológicas. Por que isso? Porque muitas vezes espécies crípticas ou espécies com pouca diferença morfológica nas outras estruturas apresentam genitálias muito distintas, e por consequência, genitália vem sendo utilizada como caráter taxonômico há muito tempo na história da biologia. Entre as hipóteses que surgiram para explicar a genitália, aqui é uma genitália de um besouro, né? Como vocês podem ver, é um pênis completamente modificado com esses espinhos, e ele serve para copular a fêmea, ele copula a fêmea direto no abdômen, garantindo, então, o sucesso da reprodução e dos espermas dele, né? Ela fica bem danificada, bem machucada e não consegue se reproduzir com outros machos. Então, para entender, então, toda essa evolução de formas e de mecanismos de evolução da genitália, surgem algumas teorias. A primeira, a chave-fechadura, que é a clássica, né, ela antecede Darwin muito, ela é de 1844, e ela é uma teoria muito intuitiva, né, ela vai dizer que a chave, que é o pênis, a genitália, ela serve perfeitamente para abrir a fechadura, que é a genitália feminina ou a vagina. Apesar dessa teoria ser muito intuitiva e muito utilizada em escolas, principalmente, a gente sabe hoje em dia que não é bem verdade. Até porque a gente tem altos níveis de hibridização cada vez mais descobertos, existe variação intraespecífica na genitália, e a variação da genitália feminina não se reconhece tanto como mudando tanto ao ponto de que cada genitália encaixe perfeitamente. Em 1963, o Mayr propõe a teoria da pleiotropia, que na verdade o que ele está dizendo é que a genitália está sob seleção neutra, e que a diferença e a variação dela vai ser carregada por um conjunto de genes que são pleiotrópicos, ou seja, que eles codificam duas características diferentes, no caso, genitália e alguma outra característica morfológica. Essa outra característica morfológica está sob seleção ou está evoluindo e carrega a genitália com ela. Então, a genitália seria fruto, a variação da genitália seria, na verdade, fruto do acaso. E, finalmente, a gente vai ter as teorias ligadas à seleção sexual, e as duas mais importantes sobre elas é a escolha críptica da fêmea, a primeira, que foi proposta pelo Eberhard, em 1985, baseado num estudo gigantesco de vários insetos e aranhas, e ele vai propor que, na verdade, a genitália ela vai ter uma ornamentação, uma forma, uma variação para estimular melhor a fêmea. E quanto melhor estimulada a fêmea, quanto mais estimulada a fêmea, ela vai ter um controle, então, de quais espermas ela mantém e se ela vai se reproduzir novamente com outros machos ou vai manter esse conjunto genético desse macho, desses genes ótimos, digamos assim. E, finalmente, né, a gente teria a seleção sexual por conflito sexual, que foi proposta, ela começa a ser proposta em 1996 pelo Anquist, mas nesse artigo de 2005, ela tem uma proposição clara. E o que ela vai dizer é que, na verdade, machos e fêmeas, eles estão como se fosse numa corrida armamentícia pelo controle da reprodução. Quem vai decidir sobre quais espermas vão ficar e quais vão fecundar os óvulos da fêmea. Então, passo a passo, as genitálias masculina e feminina vão coevoluindo de forma a garantir maior controle. E claro, né, que os exemplos mais claros e mais drásticos disso seriam essa genitália com espinhos, muito ornamentada, que força uma reprodução no abdômen da fêmea. E a genitália feminina, né? Até agora eu falei de genitália masculina e pretendo praticamente só falar de genitália feminina nessa palestra. Mas por que a gente não fala sobre isso? Bom, em 2014 saiu esse artigo, que na PLOS ONE, que é um artigo muito interessante, porque ele fala, será que o estudo e entendimento de genitália feminina é subestimado, né? Por que a gente não entende tanto? E ele traz alguns gráficos interessantes. A primeira coisa que esse gráfico diz de interessante é que o número de estudos que vem ocorrendo sobre evolução, forma, examinando variação da genitália, tem aumentado substancialmente nos últimos anos. Lembrar que esse artigo terminou em 2014, então não tem os anos mais recentes. E que no início dos estudos, aqui representado pela linha azul, é a porcentagem de estudos que estudavam genitália masculina e feminina. Aqui em verde seriam os que estudavam apenas a genitália feminina, e a gente percebe que existem poucos estudos que foquem apenas na genitália feminina. E em preto, a genitália masculina, mostrando que existiu um aumento não só do número de estudos representados, mas a porcentagem deles que discute apenas a variação
na genitália masculina. E esses estudos aqui foram escolhidos por representar e buscar entender não só a descrição da variação como caráter taxonômico, mas também para entender possível evolução e forças que promovem a evolução desse caráter. E a outra coisa que eu acho interessante desse estudo que ele traz é a variação da quantidade de estudos dependendo do organismo, né? Então, a gente percebe que insetos, eles são os que apresentam o maior número de estudos até aquele momento, mais ou menos 50% de machos e fêmeas, um pouco mais de machos, mas bastante estudo das fêmeas, e existem outros grupos como gastrópoda, enfim, peixes, onde você praticamente não tem nenhum estudo com fêmea, e você tem um número muito mais reduzido quando comparado a insetos. Bom, isso se deve pela presença ou pela ausência, né, de órgãos copulatórios na maioria das espécies de peixes e de aves, por exemplo, e também numa questão de atração entre os grupos. Não está representado aqui os répteis, mas que é um grupo que vem sendo bem estudado, mas só recentemente discutido a possível força e possível promotores de evolução da genitália. Falando em genitália e répteis, a gente vai falar dos hemipenes. Os hemipenes são uma característica exclusiva dos esquamatas. Eles variam muito, como vocês podem ver nessa foto, então eu trouxe alguns hemipenes para vocês verem. E a gente vai ter ornamentações, então aqui vocês têm pequenos espinhos, vocês têm essas franjas, vocês podem ter cálices na região apical, que a gente vai chamar de lobo. Você pode ter um corpo nu ou um corpo ornamentado por espinhos, até espinhos grandes, que a gente vai chamar de gancho. A gente pode ter uma forma unilobada, que seria um único lobo, ou bilobada, ou a gente vai chamar aqui de semi-bilobada, lobos muito compridos, lobos muito curtos, estruturas proeminentes na base do hemipênis. Então, existe uma variação do hemipênis muito grande. E, por consequência disso, os hemipênis vêm sendo muito estudados e muito descritos. O hemipênis nada mais é do que um par de estruturas, e a sinapomorfia não é a presença de pênis em esquamata, mas é a presença de um par de estruturas que são eversíveis. Elas ficam acomodadas aqui na base da cauda, e elas, durante a cópula, elas se evertem. Sempre elas apresentam alta variedade morfológica, e por isso, consequentemente, elas têm sido usadas como um caráter taxonômico, usado na taxonomia sistemática de serpentes e lagartos. Durante a cópula, é usado um hemipênis por vez. Então, apesar de eles terem dois pênis, né, dois hemipênis, eles só copulam alternadamente com um. E a gente acredita que essa alternância do uso dos hemipênis seja para manter um nível espermático mais ou menos constante em todas as cópulas, dado que cada testículo é ligado a um pênis diferente. Aqui eu trouxe alguns artigos. Então, o uso de genitália de hemipênis, né, para descrever e definir grupos é de longa data. Começa, na verdade, lá com o Cope, em 1800 e bolinha. Mas na década de 60, o Dowling e o Savage publicam esse artigo, e eles vão descrever e vão tentar criar uma nomenclatura básica para descrever todos os hemipênis. E a partir dele saem muitos artigos usando os hemipênis como caráter taxonômico e descrevendo a variação. Desde usos como esse artigo do Pedro, que vai falar sobre espécies crípticas que só foram diagnosticadas por molecular e pela variação do hemipênis, até questões de descrição do hemipênis mesmo como caráter taxonômico. Mas ainda, até muito recentemente, existem muito poucos estudos que discutem a evolução do hemipênis. Então, quais são as forças que geram e principalmente mantêm essa variação entre os clados, entre as espécies? Em 2008 saiu esse artigo. A primeira pessoa que vai falar sobre isso é o Arnold, lá na década de 80. Ele tem alguns poucos estudos que vão discutir a evolução de hemipênis de uma forma geral dentro do esquamata, mas foram 2 ou 3 estudos e não teve muita sequência deles depois. E aí, em 2008, sai esse estudo aqui, e ele vai discutir, ele vai propor que o hemipênis, a variação do hemipênis, tem uma relação direta com caracteres sexuais secundários. O que isso quer? O que ele está propondo, então? Que ele comparou, né, iguanídeos com anguimorfos, né, e o que ele vê é que dentro dos iguanídeos que apresentam alta taxa de dimorfismo sexual, onde os machos têm caracteres secundários muito claros e muito definidos, a genitália masculina varia pouco. Enquanto que dentro dos anguimorfos, quando você tem praticamente pouca variação de dimorfismo sexual e caracteres sexuais secundários muito pouco distintos, você teria uma hemipênis que varia mais. Então, ele vai propor que o hemipênis está sob seleção sexual e diretamente ligado ao padrão de reconhecimento da fêmea e seleção pós-corte.
Uma outra teoria que sempre pairou a evolução dos hemipênis era o surgimento dos espinhos. Sempre se acreditou que os hemipênis com espinhos e ganchos muito presentes principalmente nas serpentes, teriam uma importância de favorecer que o hemipênis, na hora que fosse vertido dentro da cloaca da fêmea, dentro da vagina, ele segurasse a vagina. Então, garantindo a cópula, dado que eles não têm pernas, né? As serpentes não teriam pernas, então seria uma forma de manter a serpente atrelada ao macho durante todo o processo de cópula. E aí, em 2014, né, o Pedro, estudando variação de hemipênis dentro da família Gymnophthalmidae, que são um grupo de lagartos que alguns apresentam patas e outros não, ele faz um estudo amplo, e ele aqui incluiu, né, na análise uma anfisbena, e é bem claro que ele tem um hemipênis completamente pouco ornamentado e sem nenhum espinho. E ela é um animal sem patas. Então, diante desse trabalho, essa ideia geral que existia de que os espinhos surgem, as ornamentações, não por uma questão de estímulo, mas uma questão de segurar a fêmea mecanicamente, cai por terra, já que ele não consegue mostrar que os organismos sem patas apresentam espinhos nos hemipênis. Bom, e aí, para mim, sobraram várias perguntas ainda para serem discutidas e eu pretendo mostrar para vocês todas elas e como a gente foi tentando resolver e quais são as perguntas que a gente ainda quer entender na evolução dos hemipênis. Bom, a primeira pergunta seria: os hemipênis de fato evoluem mais rápido do que outras estruturas morfológicas? Isso sempre foi dito para a genitália masculina em geral. Isso é uma das características que eram reconhecidas como verdade automática, porque é uma estrutura que tem muita variação e por conta de espécies crípticas apresentarem a genitália diferente. No entanto, isso nunca tinha sido testado. A segunda pergunta que a gente queria saber existe variação intraespecífica? Porque se você pensa no modelo de chave e fechadura, por exemplo, é de se imaginar que você não vai ter variação intraespecífica, porque uma espécie que varia não vai ser capaz de reproduzir. Quais são os processos que geram e mantêm a variação interespecífica entre as espécies? E se as hipóteses de evolução de genitália se aplicam aos hemipênis? Finalmente, como se dá o desenvolvimento ontogenético dos hemipênis, como é que surgem essas características que vão descrever a variação, e existe coevolução entre a genitália masculina e a genitália feminina dentro dos esquamatos. Aqui são alguns hemipênis mostrando bem claramente a variação, né? O hemipênis bem unilobado, bilobado e bem bilobado, com diferentes ornamentações. Essas três aqui são de serpentes. Bom, mas o Felipe me pediu para vir falar aqui um pouquinho de métodos, né? E não só dos resultados do meu trabalho. Então, eu vou fazer uma pausa aqui nos hemipênis e na genitália, peço que vocês guardem tudo que eu falei até agora, e a gente vai falar rapidamente de métodos. Isso não é uma aula de métodos, eu não pretendo entrar nisso. Para cada um dos temas que eu vou puxar aqui, tem um semestre de curso, mas a ideia é só atiçar a curiosidade de vocês e talvez dar ferramentas para vocês estudarem e poderem usar isso com as suas perguntas. Então, como se estuda a evolução de um caráter, de evolução de um órgão, evolução de uma estrutura? A gente pode usar métodos filogenéticos comparativos para tentar entender a evolução desse caráter baseado na filogenia, né, na história, no desenvolvimento, no branching process, né, do grupo, né, no processo de ramificação e surgimento das espécies. A gente pode usar a morfometria linear, principalmente a alometria, para descrever a forma, descrever a variação no tamanho dessa estrutura. E, finalmente, a gente pode usar a morfometria geométrica, que vai descrever a variação na forma. Então, enquanto a morfometria linear vai trabalhar principalmente com proporções e tamanho, a morfometria geométrica vai estar tentando recuperar e descrever a variação na forma. Bom, em relação aos métodos filogenéticos, a primeira coisa que a gente pode fazer quando a gente começa a analisar um caráter é entender se ele tem um sinal filogenético. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai esperar que todos os caracteres que surjam numa árvore, que surjam entre um gênero, dentro das espécies, eles carreguem um pouco de compartilhamento, ou seja, que a espécie B e a espécie C tenham uma característica mais próxima entre si, mais parecidos do que com a espécie A. Só que, às vezes, você vai ter alto sinal filogenético. Então, a espécie B e C vão ter esse caráter muito mais parecido entre si do que o esperado só pela história filogenética. Então, teria um alto sinal filogenético. Ou, o contrário, você pode ter uma característica com baixo sinal filogenético, aonde
você vai ter, aqui são 3, então esse ramo roda, mas se fossem mais, onde você vão ter características que surgem independentemente na árvore, que são muito semelhantes. Então, seria um caso, por exemplo, de características convergentes. Então, o sinal filogenético é o primeiro passo para a gente estudar como uma característica evolui, porque a gente entende o quanto que ela está atrelada à filogenia, ao surgimento das espécies, e o quanto ou não, né? Outra coisa que a gente pode tentar estudar com métodos filogenéticos comparativos seria a taxa de evolução de um caráter. O quanto que ele muda no decorrer do tempo e no processo de especiação e diversificação. Isso aqui é um estudo que foi lá no da EMA, né? E colaboradores, e é um estudo com cecílias, né? E ele vai calcular a taxa de evolução de diferentes ossos dentro do grupo das cecílias, né? Entre diferentes espécies. E aí a gente vai perceber que existe aqui um quadrado esquamosal que tem uma taxa de evolução diferenciada dos demais ossos que ela analisou. Então, ele é interessante porque a gente pode, então, usando a taxa de evolução de um caráter, comparar essa taxa com outros caracteres, saber se ele evolui mais rápido, se ele evolui mais devagar, se ele está sob uma pressão seletiva que diminui a taxa de evolução ou se ele está livre para modificar. E, finalmente, a análise filogenética, ela permite que a gente faça análises de correlação filogenética. E aonde isso é importante? Para qualquer análise de correlação, qualquer análise estatística, a gente tem um pressuposto de que as nossas amostras são independentes. Mas a gente sabe, todos nós sabemos, que se eles partilham um ancestral comum, eles não são de fato independentes. Muitas das características podem ter sido fruto desse ancestral comum. Então, quando você faz uma análise de correlação filogenética, você vai estar incluindo no erro, lá na sua análise, você vai estar incluindo o fator, a importância, o peso da filogenia. Então, a gente corrige a não independência das nossas espécies usando uma análise de correlação filogenética. Então, se você estiver fazendo qualquer estudo que seja entre espécies, entre grupos, é muito importante a gente analisar isso, perceber se tem um sinal filogenético nesse caráter e fazer uma análise de correlação que leve em consideração a filogenia. Agora, passando para o outro ponto que eu queria falar com vocês, seria a análise de morfometria linear e o estudo da alometria, né? O que é isso? A alometria, ela é o estudo de qualquer característica que você mediu em relação ao tamanho do corpo, ou em relação à proxy que você usa para o tamanho do corpo. E aí a gente vai perceber se essa estrutura, como ela varia em relação ao corpo, qual é a proporção dela. E aí a gente pode discutir uma alometria ontogenética, como uma estrutura cresce durante o desenvolvimento desse organismo, né? Então, aqui no caso, a gente tem a alometria da cabeça versus a alometria do coração. A alometria do coração vai crescer de forma constante pelo tamanho do corpo, né? Então, o corpo cresce, o coração cresce, seguindo a mesma proporção. Já a cabeça, ela vai ter uma alometria que a gente vai ver que no começo do desenvolvimento ela é muito grande, depois ela vai diminuindo essa taxa de crescimento. Né? A padrão de alometria que a gente pode ter é a alometria estática. É quando a gente analisa uma característica de uma população, com todos os indivíduos na mesma idade, na mesma faixa de reprodução. Então, aqui a gente está discutindo durante o crescimento. É uma mesma espécie, jovens, bebês, né, neonatos, jovens adultos e adultos. Aqui não, aqui a gente vai pegar todos adultos do mesmo sexo, da mesma faixa etária, da mesma faixa de reprodução, né? E a gente vai comparar o traço de uma estrutura versus o tamanho do corpo. E aí a gente vai ver na população como essa estrutura varia. E aí é interessante que a gente pode perceber, como é o caso aqui, que nesse gráfico, que machos maiores apresentam essa pinça maior. E, finalmente, você pode estudar a alometria evolutiva, que é quando você faz uma comparação, não dentro de uma espécie, mas dentro de várias espécies. Aqui a gente está discutindo o tamanho, né? Isso é uma medida que foi feita não com medidas lineares, mas com massa cerebral e número de neurônios, mas ela está mostrando duas curvas, né? A curva dos mamíferos em geral e a curva dos primatas, né? E a gente vê, então, que os primatas elas vão ter uma curva de massa diferenciada dos demais mamíferos. Então, ele vai permitir estudar a evolução de um caráter, da proporção em relação ao tamanho de um corpo de um caráter numa escala evolutiva. A gente vai definir na alometria 3 diferentes padrões de alometria. A gente vai chamar de alometria negativa, isometria e alometria positiva. Vamos começar aqui pela isometria.
A isometria é quando a sua característica que você está estudando cresce na mesma proporção que o tamanho do corpo. Então, como você pode ver aqui, indivíduos menores têm essa característica menor e indivíduos maiores têm essa característica maior, mas elas são proporcionais. Quando a gente tem uma alometria negativa, a gente vai ter uma variação aqui na proporção. Indivíduos maiores vão ter essa estrutura proporcionalmente menor do que indivíduos menores. Então, indivíduos menores têm essa estrutura proporcionalmente maior do que os indivíduos maiores. No final, a gente acaba tendo uma estrutura que tem mais ou menos o mesmo tamanho, que varia pouco em tamanho. E, finalmente, a gente vai ter a alometria positiva, onde estruturas maiores, indivíduos maiores vão ter aquela estrutura muito maior, que é o caso lá da pinça, né, naquele caranguejo, e de outros exemplos, como galhada em chifre de veado, como o chifre do besouro rinoceronte. Então, essas características, durante muito tempo, foram associadas a características sobre seleção sexual, onde uma característica é muito exacerbada para fazer parte da corte, ser reconhecida, mesmo podendo ser um caso de aumentar o valor de predação. Então, no trade-off, era melhor ter uma característica que alcançasse a fêmea e garantisse a reprodução. E em 1998, o Eberhard e um conjunto de colaboradores fez esse artigo, que ele é muito importante para entender o estudo da evolução da genitália, que ele vai medir a genitália e o corpo de 20 espécies de insetos e aranhas. E o que ele vai perceber é que, como está nesse gráfico representado por uma das espécies, o fêmur, ele, em geral, vai ter um padrão de isometria. O tamanho do fêmur vai acompanhar o tamanho do corpo. Mas, quando a gente olha para a genitália, ela tem um padrão de alometria negativa, o que seria contrário àquilo que se imaginou inicialmente, que uma característica sobre seleção sexual teria sempre um padrão de alometria positiva. E aí ele surge, então, com a teoria para explicar isso, que se chama one size fit all, que quer dizer o quê? Que todas as genitálias, apesar da variação de tamanho, elas vão manter uma constância de tamanho na população, com indivíduos maiores tendo uma genitália proporcionalmente menor, e indivíduos menores tendo uma genitália proporcionalmente maior. E isso vai garantir um tamanho constante que vai se adequar ao tamanho da vagina da fêmea, que, segundo esse artigo, varia pouco e, por consequência, então, garantindo a cópula de todos os indivíduos. E aí, para fechar aqui a parte de métodos, um outro conjunto de métodos que a gente pode trabalhar é a morfometria geométrica. A morfometria geométrica é uma ferramenta muito legal, muito bonita, que permite que a gente descreva a variação na forma, tirando o efeito do tamanho. Então, eu estou interessado só na forma. Eu posso ter dois organismos, duas espécies que têm a forma idêntica, e uma seja muito maior do que a outra, então me parece à primeira vista que elas são diferentes, mas quando eu tiro o efeito do tamanho, elas têm a forma exatamente igual. Para isso, ela vai utilizar de coordenadas, né, que podem ser 2D ou 3D, obtidas em programas específicos para análise de morfometria geométrica. Ela vai permitir a correlação entre forma, essa forma sem o tamanho, e outros fatores ecológicos, como ecologia, tamanho do corpo, etc. Como ela faz isso? A análise, ela vai pegar os dados, essas suas coordenadas, vai fazer uma análise de componente principal, que está representada aqui, e o que é interessante nessa análise é que ela permite visualizar como as espécies interagem. Então, espécies que têm a forma mais próxima vão estar mais próximas nesse gráfico aqui, que a gente vai chamar de espaço da forma. E a outra coisa que a morfometria geométrica permite é que a gente visualize, como está representado aqui nessas grades de deformação, a variação na forma. Então, as espécies que estão aqui do lado positivo do eixo, aqui da PC1, elas têm um crânio mais alongado e mais achatado do que essas que estão aqui no lado negativo da PC1. Então, a morfometria geométrica é uma ferramenta muito interessante, porque ela vai permitir a gente entender a variação na forma, mas ela também é uma ferramenta complicada, porque ela necessita, se ela for feita tradicionalmente, de marcos anatômicos, ou seja, pontos que sejam homólogos em todas as estruturas e que a gente possa replicar esses pontos das diferentes espécies. Tá. Então, eu falei o que eu queria falar sobre métodos, e claro que isso foi só uma pincelada, né? Só um gostinho, porque em 45 minutos é difícil falar sobre todos os métodos em detalhe.
Mas eu vou falar como eu utilizei aqueles diferentes métodos, para tentar responder parte dessas perguntas que ainda faltam para ser respondidas na evolução dos MPNs. Então, a primeira pergunta que eu vou falar para vocês foi se, de fato, os MPNs evoluem mais rápido do que as outras estruturas morfológicas. Para responder isso, a gente mediu, né? Eu medi a variação dos MPNs, né? Essas aqui são dentro de anólios, né? Anólios são um grupo de lagartos, altamente distribuído, um número gigantesco de espécies, mais de 450 espécies descritas. E eu medi 25 dessas espécies, né? Separadas pela filogenia, medi o tamanho da MPNs, medi o tamanho da perna, medi o tamanho do dewlap, né? Que o Adonis tem aquele papo, né? Então, medi o tamanho do papo. E comparei, então, a taxa de evolução dos MPNs com a taxa de evolução dos membros e do dewlap. E o que a gente percebeu nesse trabalho, nessa análise, é que o MPNs evolui 6 vezes mais rápido do que as outras características morfológicas. Então, apesar da gente ter variação, mas a variação não ser tão grande na genitália de anólios, mesmo assim, essa característica evolui 6 vezes mais rápido. Esse trabalho já saiu um outro artigo que comparou a taxa de evolução dos MPNs com mais medidas dos MPNs e mais medidas morfológicas de outras, e os dados continuam constantes, onde os MPNs, de forma geral, evoluem mais rápido do que as outras características. E aí a pergunta continua, por quê? Bom, aí antes da gente responder por que ele evolui mais rápido, eu queria saber se existe variação intraespecífica. Por que é importante saber isso? Porque talvez essa variação seja mantida porque existe um polimorfismo dentro das espécies. Para estudar isso, a gente primeiro analisou aqui, eu analisei também em Anolis, né, essas duas subespécies de Anolis grahami. Elas são morfologicamente muito similares, elas duas ocorrem na Jamaica, elas têm uma faixa de simpatria e uma faixa de alopatria, e a única variação que a gente percebe é a coloração das espécies. Uma, né, com esse tom azulado e uma com esse tom mais esverdeado. E aí, de novo, né, medindo, então, o papo, né, o dewlap, o fêmur e o metatarso, né, são duas características de membros, a gente percebe que as curvas de alometria praticamente não variam. Então, essa característica em relação ao tamanho do corpo tem um pouquinho de variação, no caso do dewlap, em termos de intercepto, mas isso aqui não é significante estatisticamente, a gente mostra que as curvas praticamente se sobrepõem, não mostrando variação nas características morfológicas analisadas. Agora, quando a gente olha para o MPNs, aí a coisa já muda um pouco. Como vocês podem ver, existe uma variação muito grande, tanto no slope, né, no ângulo dessa curva, quanto no intercepto. Essa variação, ela já é marginalmente significativa, então ela tem, né, o P ali na trave, né, 0,05, mas o que ela tem de interessante é que uma genitália, ela vai estar num padrão isométrico, né, representado aqui por azul, enquanto a outra vai estar num padrão a vermelha está no padrão isométrico, enquanto a azul está no padrão de alometria negativa. E aí, provavelmente, então, a gente está tendo um grupo que já está no processo de variação da genitália populacionalmente, permitindo, talvez, um isolamento reprodutivo a médio e longo prazo. Então, talvez a gente tenha pego aí uma especiação ocorrendo, né, no meio do caminho. Um outro trabalho que a gente fez, isso aqui foi feito no meu laboratório, é a tese de mestrado de um dos meus alunos, o Wellington. A gente foi tentar entender se existia variações em outros grupos, né, de lagartos. Ele estudou aqui os gimnodáctilos, e a gente escolheu esse grupo em particular porque saiu esse artigo no PNAS, né, do laboratório do professor Helper, numa região de Serra da Mesa, que foi uma região que foi alagada para se fazer uma usina, e eles tiveram algumas ilhas que ficaram separadas da margem. E eles perceberam que em cerca de 30 anos, 20 anos, agora não tenho certeza, as espécies, né, os indivíduos que estavam nas ilhas, tinham uma variação morfológica dos indivíduos que estavam na margem, né? Então, eles tinham uma cabeça um pouco maior, provavelmente auxiliando na alimentação de cupins, porque os cupins das ilhas eram maiores. E aí, diante disso, a gente vê, nossa, então você tem características morfológicas surgindo muito rapidamente
como resultado de adaptação nessas ilhas. E aí a pergunta, claro, que vem é, e como será que está esse M-pênis, né? Será que ele está mantendo essa taxa de evolução ou não? E aí ele fez, né, as medidas dos M-pênis e comparou em relação ao tamanho do corpo. E a gente percebe que em relação ao tamanho do M-pênis, a gente praticamente não tem variação, as curvas estão sobrepostas, né? Mas em relação à largura do lobo, que é essa medida aqui, e a largura do tronco, a gente já começa a ter um pouco de variação nos M-pênis, mas principalmente em relação à largura do lobo. Então, o lobo, ele mostra que ele varia mais e ele está sendo o primeiro a mostrar uma variação. Essas variações, elas são só do lobo é significativa, as outras duas não são, mas pelo gráfico já existe um indicativo de mudança e de variação intraespecífica no tamanho geral desse M-pênis. Esse resultado ainda não está publicado, está em vias de. E aí, enfim, bom, então existe variação intraespecífica, os M-pênis variam mais rápido, de fato, mas quais são os processos que geram e mantêm essa diversidade interespecífica? Então, eu fui testar quais foram as hipóteses de evolução dos M-pênis. Antes de falar desse trabalho em particular, eu falo aqui que é um artigo que sai lá em 2013, se não me engano. É um artigo que saiu na Nature sobre ontogenia, né, descrição ontogenética dos falos em diferentes grupos. Né? Ele estudou mamíferos também, mas eu cortei aqui para ficar só os esquamatas. E o que ele vai mostrar nesse trabalho é que essa região aqui, representada por HP, é o bulbo inicial dos M-pênis que compartilha o bulbo dos membros. Então, o M-pênis e os membros, eles vão sair do mesmo bulbo embrionário. E aí, isso surge uma pulga atrás da orelha. Se eles compartilham o mesmo conjunto de células, o mesmo grupo de células de origem embrionária, será que a gente teria pleotropia funcionando, surgindo aqui? Será que a gente poderia mostrar isso? Uma das maiores críticas à teoria de pleotropia do Mair, apesar dela ter sido mostrada em alguns trabalhos, é como é que você escolhe o caráter que você vai achar que é pleotrópico, né? E nesse caso aqui, era um caráter alvo claro, né? Existia, será que uma correlação, né? Uma evolução compartilhada desses genes aqui dos M-pênis e do bulbo das patas. Para estudar isso, eu fui estudar em Anolis, né? A Anolis é um grupo modelo para estudar a evolução dentro de lagartos, né? Os Anolis do Caribe, eles são muito interessantes porque eles apresentam uma ecomorfologia descrita, ou seja, dependendo do microhábitat onde eles estão, aqui então no topo de árvore, no tronco, na árvore, ou nos arbustos, eles vão ter uma morfologia completamente diferente. E esse padrão aqui surge várias vezes na árvore filogenética nas diferentes ilhas do Caribe. Então, ele vem sendo amplamente estudado, porque quais são as forças de seleção que mantêm essa morfologia, essa variação, provavelmente seleção natural, como é que eles se desenvolveram, e quais foram as possíveis causas, né, para que a gente tenha esse padrão ecomorfológico tão claro. Além disso, ele é um grupo que tem uma filogenia, né, algumas propostas filogenéticas, o que permitia fazer comparação entre espécies, levando em consideração, então, o histórico filogenético do grupo. Eles apresentam isso que eu estava falando para vocês, esse dewlap, né, esse papo aqui. Esse papo ele pode ser colorido e ele é estendido várias vezes na presença de outros machos. A maioria das vezes está presente em machos, mas algumas fêmeas também apresentam, ou um tamanho menor, como é o caso aqui desses dois indivíduos da mesma espécie, aqui o macho muito maior e aqui a fêmea. Mas, em geral, está presente em machos, e quando está presente nos dois, os dos machos é muito maior, mais evidente, mais colorido. E ainda não foi testado, já foi testado muitas vezes, ainda não bateram o martelo, mas é que provavelmente isso pode estar sob seleção sexual, seria uma característica selecionada sexualmente, porque ela vai atrair a fêmea, uma característica sexual secundária. E a outra coisa que, então, para fazer essa análise, a gente mediu algumas características. A gente mediu o tamanho do papo, a gente mediu o tamanho das pernas, né, de novo o metatarsus e o fêmur, porque era uma característica claramente sob seleção natural, e medimos também o volume do testículo. Por que isso?
Porque a gente vai imaginar que espécies que o macho se reproduza com várias fêmeas e as fêmeas se reproduzam com vários machos, o macho vai tentar manter um volume espermático alto para garantir a sua reprodução. Então, por conta disso, quanto maior o volume, maior a capacidade do macho de produzir, então provavelmente mais seleção sexual atuando. Então, para esse estudo, a gente parte da seguinte hipótese. A gente vai avaliar a variação no M-pênis, né, descrever a variação da forma do M-pênis, associar isso com o volume do testículo, e aí provavelmente seria uma medida de seleção sexual, e avaliar isso em relação ao tamanho dos membros, que seria uma característica de pleotropia. E como é que a gente descreve a variação dos M-pênis, né? Como foi feita a escolha? Então, eu levantei espécies dessas duas ilhas, Jamaica e Porto Rico, tentando levantar o maior número de espécies que tivesse maior número de variação ali nas ecomorfologias, garantindo, então, uma variação no tamanho e na forma da perna. E aí, a gente descreveu a variação na forma usando um método de morfometria geométrica que não se baseia em marcos anatômicos, mas sim em contorno. Para isso, a gente fez uma análise que chama análise de Fourier, análise da elipse de Fourier. É essa análise aqui que descreve a variação nos M-pênis. Então, se você vê a variação da forma aqui, existe alguma variação, não é tão extrema assim, mas existe alguma variação. E aí, depois tentando relacionar essa variação na forma com os diferentes fatores que a gente estava testando, né? Então, aqui é a filogenia plotada aqui no espaço da forma, e vocês já podem ver que nem sempre espécies irmãs, elas vão compartilhar a mesma forma do M-pênis. Tanto que a filogenia aqui parece uma cama de gato, né? Toda ramos para todos os lados. Quer dizer o quê? Se tivesse um grupinho monofilético com a mesma forma, eles estariam num ramo separadinhos dos demais. Enfim, quando a gente faz a análise de correlação filogenética entre a forma do M-pênis, descrita lá pela análise de Fourier, versus o volume do testículo, a gente não encontra nenhuma associação, nenhuma correlação. Mas quando a gente compara a forma do M-pênis com o metatarso e com o fêmur, a gente vê mais claramente uma correlação. Então, esse trabalho traz um indicativo de que provavelmente, de fato, existe um padrão de pleotropia nos M-pênis. Eu não acredito que seja único. Na verdade, eu acho que a evolução dos M-pênis é dada por um fator multifatorial. Você tem uma pleotropia que vai funcionar como uma seleção estabilizadora, diminuindo a quantidade de variação no M-pênis, dado que eles compartilham genes com as pernas, e uma seleção sexual vai fazer com que a genitália evolua. Essa é a minha hipótese. E essa hipótese, ela vem baseada, na verdade, na comparação, e aqui, claro que é uma comparação grosseira, são dois grupos, um grupo de espécies de serpentes, Colubrine, e aqui os Anolis, foram escolhidos porque eles tinham mais ou menos a mesma época de diversificação, então eles têm mais ou menos o mesmo tempo. Aqui são gêneros diferentes, aqui é o mesmo gênero, mas o número de espécies totais era mais ou menos semelhante entre os dois grandes grupos. E se vocês compararem, a variação na genitália no M-pênis dentro do grupo de serpentes é muito maior do que quando comparado aqui dentro do grupo de Anolis. Anolis, eles variam, mas eles são todos mais ou menos parecidos. Aqui já tem bastante variação. E aí, então, o que me vem à cabeça e o que a gente pensa sobre isso é que, como os M-pênis e as patas, eles vão compartilhar o mesmo bulbo ontogenético, o mesmo conjunto de células, e foi descrito depois, lá em 2015, nesse artigo, que eles não só compartilham o mesmo local de células, mas eles compartilham uma série de reguladores de transcrição. Provavelmente, no caso das serpentes, essa área de controle de transcrição, ou ela é perdida, ou ela é desligada, mas seja como for, ela não está ativa, dado que as serpentes não têm patas. Então, vem uma teoria de que quando você pensa em evolução de M-pênis, você teria múltiplos fatores, pleotropia agindo se você tem patas posteriores, e seleção sexual agindo também, sendo que a pleotropia diminuiria com a sua taxa de variação, gerando genitálias menos diferentes, e a seleção sexual agindo sem essa pleotropia, segurando a variação, você teria genitálias muito diferentes. Essa é uma teoria, ainda precisa ser testada. E as outras perguntas?
Bom, eu queria saber como se dá o desenvolvimento ontogenético do hemipênis e se existe coevolução entre genitália masculina e feminina. E aí eu pergunto, por que eu quero entender o desenvolvimento ontogenético dos hemipênis se já saiu aquele artigo mostrando que eles compartilham os bulbos? O artigo, ele é extremamente importante, mas ele vai parar no desenvolvimento logo na fase inicial. E como eu mostrei para vocês, às vezes o lobo varia mais, às vezes o lobo, como a gente viu em Gymnodactylus, ele foi o primeiro a variar dos hemipênis. Será que existe uma variação no desenvolvimento ontogenético desse lobo, dessa estrutura em relação à base do hemipênis, surgimento de ornamentação, tamanho? E, finalmente, existe coevolução entre machos e fêmeas? Então, esse é um artigo produzido no meu laboratório, por esses meus alunos, né? E ele saiu ano passado. E aí, o que a gente tentou ver? A gente estudando os hemipênis desses lagartinhos aqui, Tropidurus torquatus, o calango, que é uma espécie super comum no Distrito Federal, a gente tentou responder aquelas perguntas. A primeira coisa que a gente fez foi uma descrição da ontogenia do hemipênis, não só da fase inicial, aqui como a gente pode ver, quando surge o bulbo, os primórdios, e eles já estão na mesma região das patas posteriores, corroborando, né, aquele primeiro artigo, então isso se mantém dentro dos Tropidurus. E aí o desenvolvimento do hemipênis, onde a gente vê, primeiro vai surgir aqui o tronco do hemipênis, ele vai surgir logo na fase inicial, e os lobos, eles vão se diversificar e aumentar de tamanho mais nas fases finais do desenvolvimento ontogenético. E aqui é o surgimento e desenvolvimento do hemiclitóris, que algumas fêmeas apresentam. Então ele vai surgir e depois ele não se desenvolve completamente, ele vai ficar como se fosse um pequeno bulbo, e ele vai entrar na genitália numa fase um pouquinho mais inicial do que o hemipênis. Quando a gente faz a alometria do tamanho do hemipênis, a gente vai perceber que o tronco aqui representado, então essa parte, né, da base aqui do hemipênis, ele vai se desenvolver praticamente em isometria durante o desenvolvimento ontogenético. O neonato, né, o embrião, ele vai crescendo e o tronco do hemipênis vai crescendo na mesma taxa. Já o lobo, não. Ele vai crescendo uma alometria positiva, ou seja, ele vai ter um crescimento mais tardio do que o tronco. Isso fica claro aqui nas figuras. E aí, quando a gente tem uma característica sob seleção sob seleção sexual, a gente pode ter uma alometria positiva. Outra coisa que a gente fez nesse trabalho foi descrever a variação da forma da genitália masculina e da genitália feminina de Tropidurus. Então, aqui a gente, só olhando, né, grosseiramente, a gente vê que aqui a vagina, ela tem essas duas regiões, aqui, esses dois cornos bem bifurcados, sendo compatível aqui com esse hemipênis alongado e bifurcado. Então, aqui seria a entrada da cloaca, né, a porção urodeu e a porção que a gente vai chamar de cornos da vagina. Então, a gente mediu o tronco do hemipênis, os lobos do hemipênis, a parte aqui anterior da vagina e a parte dos corpos, e tentou comparar. A primeira coisa que a gente fez foi uma análise de alometria estática, vendo como é que é o tamanho do hemipênis na população e o tamanho da fêmea das vaginas na população. E a gente já vê que as curvas diferenciam-se um pouco. E quando a gente faz a comparação entre machos e fêmeas na curva de alometria, a região do tronco e essa região aqui anterior da vagina, elas praticamente só têm variação de intercepto. Os slopes, né, a curvatura das curvas é muito semelhante. Isso já não fica tão claro nos demais características, né, principalmente aí aqui na região apical do lobo do hemipênis e da região aqui desses cornos. E quando a gente olha o tamanho geral do hemipênis, a gente vê essa variação. As análises estatísticas mostraram que existe variação significativa apenas no intercepto, onde as fêmeas têm uma tendência a ter uma genitália menor do que os machos. Mas em relação aos lobos, apesar dessa variação, não existe variação estatisticamente significativa. O que deixa para a gente a possibilidade de inferir que, de fato, a forma ou o tamanho dessas estruturas, de forma geral, eles estão se mantendo coevoluindo, apesar das fêmeas serem inicialmente menores e um pouco menores que os machos. Bom, chegamos aqui com várias perguntas, né, respondidas e várias perguntas outras para serem feitas, né?
E aí, então, se abre uma possibilidade de responder outras coisas e entender outras coisas. Então, existem muitas outras perguntas que a gente ainda quer perseguir e tentar responder. A primeira as taxas de evolução dos MPNs variam entre espécies ou entre grupos de espécies, como a gente viu lá, a variação entre serpentes e lagartos. Os esquamatas ápodos, não só as serpentes, mas todos aqueles esquamatas lagartos que perderam as patas, eles apresentam de fato mais variação do que aqueles que têm as patas. A pleiotropia de fato acontece quando a gente olha essa variação numa larga escala dentro do grupo dos esquamatas. A variação dos MPNs é capaz de prevenir hibridização ou não? Então, a gente está estudando, tem alguns alunos estudando espécies próximas em áreas de simpatria e tentando ver se existe hibridização e se o MPN seria uma barreira à reprodução ou não. Existe variação na genitália feminina entre espécies próximas, então existem poucos trabalhos de descrição da genitália, principalmente quando a gente tenta fazer isso numa escala filogenética, vendo a variação nesse processo de especiação. E existe variação na forma da genitália feminina durante o desenvolvimento, assim como a gente viu nos machos. Estudar a genitália feminina é um desafio quando a gente pensa em estudar ela em serpentes e lagartos, mas principalmente em lagartos, porque para você alcançar a genitália, você tem que fazer um corte aqui na região do abdômen, você tem que cortar a cintura pélvica, então você acaba fazendo muitos danos ao espécime. E aí, por conta disso, não é possível trabalhar com espécimes de coleção, o número sempre fica reduzido, enquanto o MPNs, como ele é uma estrutura eversível, a gente pode reverter, preparar ele assim, dar um nozinho e guardar ele junto com o espécime na coleção. Por conta disso, acaba que a genitália feminina é menos estudada. A outra característica que difere a genitália feminina da masculina é que ela é elástica, né? Ela é uma estrutura muscular. Então, ela é mais difícil de ser trabalhada, de ser medida, enfim. Mas a gente já vê variação nos trabalhos iniciais, já vê alguma variação descrita na literatura e a gente pretende continuar com isso e comparar os dois e para tentar entender melhor quais são os processos, as forças que geram e mantêm a variação na genitália masculina e na genitália de forma geral em esquamata. Eu já vou chegando ao final, não sei se eu falei muito rápido, mas assim também nós temos mais tempo para conversar. Eu queria agradecer em especial para esse projeto, ele surgiu no meu pós-doc lá com o professor Lossos, esses foram os meus colaboradores enquanto eu estive trabalhando por lá. E aqui são os meus alunos que participaram dos projetos até agora. Tenho outros alunos, mas que não, como não foram citados os trabalhos deles, eles não estão aqui na foto. Mas que estão trabalhando, tentando entender a evolução da genitália de forma geral em esquamata. Eu queria agradecer aos órgãos de fomento, né, o CNPq e a FAPDF, e claro, ao UNB e ao meu laboratório, o Laboratório de Anatomia Comparada de Vertebrados. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Júlia. Deixa eu tirar aqui para você ver. Tudo bom? Tudo bem. Tá me vendo aí? Tô. Então, muito obrigado pela sua palestra. Eu gostei muito. Vou colocar aqui algumas perguntas que fizeram. Tá legal. Aqui, ó, a primeira delas, do Lucas. Ele não entendeu direito, você conseguiu ler aí? Se os MP corroboram a hipótese de chave fechadura. Então, a chave fechadura é uma hipótese super complicada, né? De ser debatida, porque se você pensar que a genitália evolui, no caso da seleção críptica da fêmea, para melhor estimular a fêmea, não deixa de ser uma chave fechadura, né? Então, é uma genitália que encaixa. O problema é como ela foi concebida antes de Darwin, antes da gente entender em evolução, pensar em evolução, se pensava numa coisa muito essencialista sem alteração. Então, os MPNs, por terem variação intraespecífica, eles não corroboram a ideia de chave fechadura basicamente. Recentemente, saíram uns artigos mudando um pouquinho, colocando um pouco de evolução na chave fechadura, discutindo que ela é interessante e que talvez a gente adapte. Mas eles mudam tanto que acaba sendo a escolha críptica da fêmea proposta pelo Eberhard. Não sei se eu fui clara, mas no fundo não corrobora. Mas... Bom. Tem uma outra aqui de um colega nosso. O Pedro! Ele falou que no artigo de FISA
eles levantaram hipóteses, né, de que espécies em simpatria poderiam ter selecionados para diferenças, né, morfológicas são selecionadas para evitar a hibridação. Uhum. Ele continua ainda de duas populações. Será que não poderia ter acontecido algo parecido com os seus anoles? Poderia, mas o problema é que a gente tinha hibridização descrita para o grupo, inclusive molecularmente, na área de simpatria. Mas eu não descarto. E agora tem um aluno, Pedro, estudando uns tropiduros que estão em simpatria e sintopia. E aí a gente quer ver, primeiro, se tem hibridização lá com o André, né, André Carvalho, e como é que é essa variação da genitália. Mas poderia, eu acho que é um universo, né, enorme a ser explorado. Eu gosto muito desse seu artigo. Parabéns por ele. Obrigada, Ivan. Aqui uns comentários, enquanto eu vou passando os comentários, eu tenho uma outra pergunta também. Fale. Sobre duas perguntas, na verdade. Eu estudo anfíbios, e aí também ninguém estuda Cecília, e muito menos, imagino, o que a gente chama de falodeu, né? O falo da Cecília. Você já se interessou por isso e acha que tem coisas para ver ali? O que você pensa? Já, quando eu estava fazendo doutorado, eu fiz uma temporada do meu doutorado lá com o Mark Wilkinson no museu, né? E a gente tentou preparar uns falodeus de Cecília. O problema é que ela é a versão do final do intestino, e a gente não achou, naquele momento, e a gente preparou o quê? 3 bichos. A gente não achou ornamentação, a gente viu uma variação de tamanho. Mas é muito complicado preparar, porque você tenta reverter colocando a vaselina por dentro do intestino. Foi uma complicação, a gente passou 2 semanas tentando. Então, assim, acho que pode ter, acho que é um lugar legal de se procurar, mas acho que é um desafio em termos de preparação, assim, saber como seria a melhor técnica para preparar. Tá. E uma outra pergunta, eu sei que, por exemplo, em aves, a genitália feminina tem alguns mecanismos para evitar o estupro dos machos, pelos machos. Talvez você conheça essas histórias aí. E sei que também tem estupro em lagartos, por exemplo, as iguanas de Galápagos, eu lembro que tem coisas de estupro. Então, as genitálias das fêmeas em répteis também tem alguma configuração que evite estupro, alguma coisa assim morfológica? A gente fala que evite estupro, mas, né, a gente está falando, às vezes, que evite a reprodução no final. Às vezes ela pode até fazer o display, aceitar a cópula e depois não ser estimulada suficientemente bem. E aí, no caso da vagina de aves, né, que ela é uma vagina espiral e o pênis também é espiral, então ele entra no sentido anti-horário e se a fêmea não quer reproduzir com o macho, ela contrai essa vagina, expulsando a genitália, o pênis do pato, né? E aí entra nessa teoria de controle, né? De controle pela reprodução, né? Essa luta armamentícia. A gente não sabe, na real, em répteis. O que se sabe, o que se tem descrito é bolsas para guardar espermatozoide. Então, o que a gente acha é que a gente pode ter uma seleção espermática acontecendo nas fêmeas. Mas as bolsas espermáticas são super difíceis de achar, porque na vagina, toda aquela porção anterior é formada de bolsas de glândulas. A gente acha que é bolsa espermática, mas falando com a Selma, que é a maior especialista, né, de vaginas de serpente no Brasil, lá do Butantan, ela fala que a gente só bate o martelo quando a gente acha um espermatozoide dentro da glândula. Então fica complicado, mas a gente está tentando fazer isso também. Mas eu acho que não vai ter uma coisa como prevenir o macho retirando o pênis, mas vai ter uma seleção do esperma. Tá bom. Agora, uma outro tipo de dúvida aqui. Pesquisa. O assunto, eu sempre falo, esse assunto é sexy, né? Mas... qualquer coisa que tu fale com reprodução, né, com evolução é sexy, mas ele surge, na verdade, eu estava fazendo doutorado e fazendo uma análise filogenética das serpentes, e a gente usa, né, tradicionalmente, M-pênis como uma característica diagnóstica, uma característica para levantar caracteres filogenéticos. E aí, enfim, você fica olhando aquilo, você fica maravilhado, tem muita variação, tem muita coisa. E aí você começa a estudar, além da questão puramente taxonômica, e começa a ver que tem uma literatura vastíssima
sobre evolução. Então, acaba sendo, para mim, foi olhar amor à primeira... Nossa, essa frase ficou horrível, né? Mas, enfim, eu gosto muito, desde muito cedo, eu sempre tive interesse em trabalhar para entender por que tem tanta variação. Tá bom. Legal, né? Às vezes a gente não planeja o caminho que a carreira vai levando, né? Vai acontecendo, né? Um pouco difícil. Vai. Enfim, espero que você esteja estimulando aí novos alunos a trabalhar na área, porque... Acho que sim, acho que sim. Agora tem pessoal lá na UNB também está começando a trabalhar com Clasper, que acho que vai sair coisa aí também, legal. Tem mais pergunta aqui do Pedro. Essa pergunta é velha, do Pedro. Sim, existe um sério problema quando a gente trabalha com a preparação dos MPNs. O MPNs, ela é, como a gente pode pensar, como se fosse uma bexiga, né? Ele vai ser vertido durante a cópula com linfa, sangue, né, para a reprodução, e a gente verte ele manualmente usando parafina ou vaselina. E aí, por consequência, você vai ter problemas de preparo. Então, você vai ter MPNs menos evertidos, mais evertidos, MPNs meio tortos, enfim. Como é que a gente trabalhou nesse artigo em particular, tentando fazer morfometria de forma com alto N dentro das espécies e tentando fazer um roteiro do que como era o mínimo de qualidade. Então, os MPNs tinham que ter 100% de eversão analisada na lupa, né? Então, você vê bem a base do lobo bem clara, tinha que estar completamente preenchido, e tentar ter um grande N dentro de cada uma das espécies, e aí fazendo as análises a partir da média da forma. Então, a gente sabe que tem um bias na morfometria, né? A gente pode ter um erro associado, e a gente tentou passar por esse erro aumentando o N e tendo um rigor em relação à preparação. Legal. Então, de novo, meus parabéns pela palestra, pela carreira, pelos trabalhos, e muito obrigado por você ter vindo. E depois, se alguém mais tiver interesse, pode entrar em contato comigo, ou eu passo contato da Júlia, tá bom? Aí vocês podem tirar mais dúvidas depois. Tá Felipe, legal? muitíssimo obrigada à pós-graduação pelo convite, e obrigada a todos por terem assistido. E podem divulgar, a palestra fica no ar ainda mais um tempo, então o mesmo link do YouTube está disponível para vocês assistirem depois, tá bom? Valeu, Júlia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.